Temos que saber guardar a língua, a boca. Pessoal, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida. Eu gostaria de fazer com a senhora, com o senhor, uma reflexão aqui agora da palavra de Deus, algo que eu estava lendo, eu gostaria de compartilhar. Eu tenho a certeza que assim como está me abençoando, vai te abençoar também. Está no livro de Marcos, capítulo 9, no versículo 9. Se a senhora tem a sua Bíblia aí, pega aí agora rapidinho para a gente ler junto, para que a senhora possa pegar o entendimento do que queremos explicar. E como eu falei anteriormente, tem pessoas que às vezes ela fala muito, ela gosta de tudo contar. Tudo o que acontece, ela não aguenta ficar com a língua presa, ela quer logo espalhar para a torcida do Flamengo. E não pode ser assim, pessoal. Nós vamos entender hoje que tem casos na nossa vida que nós temos que fazer as coisas em segredo. É uma revelação que Deus está te mostrando, é algo que Deus está te tocando, está te dando a entender. E é para a senhora, é para o senhor. A Bíblia, sabe, tem vários fatos de acontecimentos assim. Por exemplo, Neemias. A Bíblia fala que Neemias, ele recebeu aquela revelação de Deus de reconstruir as muralhas de Jerusalém, vendo ele que Jerusalém estava em ruína e as portas queimadas a fogo. Só que a Bíblia fala que ele não contou a ninguém o que havia no seu coração. Abraão foi igual. Abraão, quando Deus falou com ele para ele fazer o sacrifício de Isaac, ele não contou a ninguém o que ele iria fazer. Pelo contrário, nem a Sara. Ele guardou segredo. Ele foi lá e depois ele contou a história. Então tem coisas que depois da bênção, depois de tudo estar feito, é que devemos de contar e saber também para quem contar. E nós vamos agora aprender isso nesse trecho aqui da Bíblia, onde fala a transfiguração. Significa, foi aquele momento onde o Senhor Jesus levou 3 discípulos com ele ao monte. Diz assim, 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e João e os levou sós, em particular, a um alto monte. E ali ele foi transfigurado diante deles. Olha, a Bíblia não fala, não explica porque o Senhor Jesus não levou a todos. Mas eu creio, no meu entendimento aqui, que o que aconteceu ali era para eles apenas. Era uma revelação de Deus para eles. Era algo que Deus queria que apenas aqueles 3 pudessem observar, ver aquilo ali. E tem coisas que Deus quer mostrar para a senhora, quer mostrar para o senhor, não quer mostrar para outros. Por isso que nem tudo, sabe, você deve contar, você deve, sabe, manter em sigilo até que seja o momento adequado. Olha só o que diz mais, olha. As suas vestes tornaram-se resplandecentes em extremo, brancas como a neve, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar, né, lavar. E apareceu-lhe Elias com Moisés, e falavam com Jesus. E Pedro disse a Jesus, mestre, bom é que estejamos aqui, façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que dizer, por estarem assombrados. Os discípulos ali vendo aquilo, Pedro, né, que foi sempre o mais ousado, logo virou e falou, olha, se o senhor quiser, eu preparo aqui 3 cabanas, isso é fácil para mim, eu faço aqui rapidinho, para que vocês possam repousar. É muito legal, né, quando a gente vê daquela pessoa que está sendo discipulada, como Pedro aqui, ele estava sendo discipulado pelo Senhor Jesus, e ele era uma pessoa que se colocava à disposição, que ele estava querendo, sabe, sempre fazer em prol da obra de Deus. E hoje em dia, às vezes, é muito difícil você encontrar pessoas que queiram fazer em prol da obra de Deus. Eu não estou falando de igreja, não. Eu estou falando da obra de Deus mesmo, a obra de Deus de ajudar pessoas, a obra de Deus, sabe,
de você ganhar almas para o Senhor Jesus. Aqui, no caso, Pedro queria servir a Moisés, a Elias, ao Senhor Jesus. E não estamos falando de você servir a pessoas. Aqui o fato foi esse, ele queria exatamente fazer algo em função deles, porque ele os reconhecia. Quem estava ali diante dele, poxa, era Moisés, o grande legislador, profeta, o libertador do povo de Israel, o grande profeta Elias que fez o fogo cair do céu, o Filho de Deus. Ele logo falou, não, eu quero servir aqui a essas pessoas, porque elas são pessoas que devem ser honradas, e o nosso Deus deve ser honrado. Você, quando ganha alma, você, quando serve a Deus, sabe, deixando Ele usar a sua vida em benefícios de outro, você está servindo a Ele. Você está fazendo o que agrada a Ele. Mas esse é um assunto que a gente vai falar em outra oportunidade também. Mas vamos seguir aqui. Olha só. E ele não sabia o que dizer por estarem assombrados. Então desceu uma nuvem e os envolveu. E dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. De súbito, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão só a Jesus. E olha agora um detalhe. Ao descerem eles do monte, ordenou-lhe Jesus que a ninguém contassem o que tinha visto, até que o Filho do Homem ressurgisse dentre os mortos. Olha a parte que eu queria chegar com a senhora. Ao descerem eles do monte, Jesus ordenou-lhes. Jesus lhe deu uma ordem, olha, por favor, vocês não vão contar a ninguém o que aconteceu aqui, até que vocês vejam ressurgir dos mortos o Filho do Homem. Aí olha só o que diz aqui o texto. Eles guardaram o caso entre si, perguntando uns aos outros, o que seria o ressurgir dentre os mortos? Eles ainda não sabiam, sabe, o que estava para acontecer. Mas aquela visão que eles estavam tendo ali ia dar a entender, ou eles iam dar a entender a outros, o verdadeiro Filho de Deus. Sabe, o que Deus realmente gostaria, não apenas deles, mas dos outros discípulos que viessem. Então, tem coisas na Bíblia e tem coisas na nossa vida, sabe, que quando Deus nos fala, Ele está falando para a senhora, Ele está falando para o Senhor, assim como Ele falou com os homens no passado. Por isso eu tenho que estar atento à voz de Deus. Eu não preciso ficar contando para ninguém. Jesus pediu que eles guardassem silêncio. Então, guarde no seu coração, até que seja o momento exato de você fazer o que deve ser feito, guarde dentro de você. Guarde, porque às vezes por falar muito, muitas pessoas arruinam tudo. E arruinam até com palavras. Porque no lugar dela falar para poder ajudar, foi o que aconteceu com José, ele começou a falar do seu sonho, começou a falar muita coisa, e vieram os irmãos, os irmãos, e acabaram prejudicando ele. Deixa quieto, espera o momento certo, e você não vai contar não. As pessoas vão ver a obra que Deus fez na sua vida, e já está em fazer, tá bom? Eu quero deixar aqui essa reflexão, guarda essa mensagem, e que o Senhor Jesus te abençoe, a você e a toda a sua casa, tá? Um abraço e até a próxima.